Nosso quadro de saúde hoje vai falar sobre um tema que todo mundo tem. Se não tem, teve ou terá. Mas olha, gente, é uma coisa tão comum, só que a gente nunca sabe de onde ela vem, por que ela vem, um horror. Quem é que não tem? Dor de cabeça. Ai, vira e mexe, né? Tô com uma dor de cabeça e assim vai. Por isso que hoje nós chamamos aqui no nosso estúdio a doutora Vivian Campos. Já é conhecida de todos nós, uma querida, sempre atende os nossos pedidos e eu quero agradecer de novo, Vi, você tá aqui junto com a gente. Obrigada, Fá, mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Pois é. Bom, dor de cabeça, quem não tem? Quase todo mundo tem, né? É um assunto bem comum, até por isso, porque até por conta de Instagram, a gente recebe bastante dúvida no direct, né? Bastante pergunta. E uma das perguntas mais comuns, ou de dúvidas mais comuns, é em relação à dor de cabeça, tá? Dor de cabeça relacionada a TPM, dor de cabeça relacionada à pressão até intraocular ou à pressão arterial. Geralmente é muito comum, a gente começa com dor de cabeça, preciso ir no oftalmo. Mas verdade. A maior parte das pessoas, é importante, né? Quando ela fica sempre constante assim, a gente sempre imagina, né? Sim. Deve ser vista, né? Mas na menor parte das vezes o problema é a vista. Né? A gente tem uma série de outros fatores que podem levar à dor de cabeça. Pois é. Tem dor de cabeça de fígado? Tem, relacionada à alimentação, muito comum. Tá? Principalmente quem tem as intolerâncias ou as alergias, né? Alimentares, exatamente. Aí, geralmente, esses pacientes que têm sensibilidade alimentar acabam tendo enxaqueca. Né? Enxaqueca é aquela dor de cabeça que a gente muitas vezes não tolera a luz, é uma dor de cabeça mais intensa, pode ser em metade da cabeça ou em uma região específica. Certo. Não tolera barulho, muitas vezes acompanhada também de náusea, enjoo, às vezes vômito. Às vezes a gente vê uns pontinhos brilhantes, né? Melhora quando a gente... Essa é a enxaqueca. A enxaqueca. Né? Muito relacionada com as intolerâncias alimentares. Muitas vezes a gente melhorando a alimentação, detectando quais alimentos o paciente não está tolerando bem, a gente consegue resolver a enxaqueca. É importante a gente saber identificar, mas a gente não sabe identificar. Por isso que é importante procurar o médico, né? Infelizmente, as pessoas se automedicam demais. Sempre. E os anti-inflamatórios e os analgésicos podem causar problemas hepáticos. Inclusive, tem pacientes que desenvolvem enxaqueca medicamentosa, né? Pelo excesso de consumo de medicação. Então, é muito importante tentar identificar a causa. Tem que sempre avaliar a pressão arterial, porque dor de cabeça pode ser um sinal de hipertensão. Né? A dor de cabeça de hipertensão, ela é mais na nuca, né? Porque geralmente elas têm uma localização, tem né? Localização. E pela localização a gente sabe mais ou menos o que é? Muitas vezes sim, ajuda, né? Mas essa na nuca, por exemplo, pode também ser tensional. Sim, né? Que também é um tipo de dor de cabeça bem comum. Comum, né? Que geralmente o paciente acorda bem, não tem, e aí ao longo do dia ela vai aparecendo. Ou problemas odontológicos, né? Dentários, paciente que tem problema de ATM. Verdade. Ou que está cada vez mais comum é apertamento dos dentes. Não necessariamente o bruxismo, que é o ranger, mas o apertar. A tensão. E aí tem gente que fica tenso, inclusive, dormindo. E nem imagina. E não percebe, né? E lembrar que a partir do momento que a gente tensiona aqui, essa região, a gente vai alterando a conformação, né? O ajuste, digamos, da articulação, né? Temporomandibular, que é a ATM, articulação temporomandibular. E isso influencia na coluna. E isso influencia na nossa digestão. Pera, agora você me pegou. Sim, se você desloca. Tem a coluna, tá. Tem o esôfago, a traqueia. Então, assim, você mexendo aqui, você está mexendo no esôfago e na traqueia. Você pode alterar um pouquinho da parte respiratória, mas principalmente dos movimentos do esôfago. Então, isso pode facilitar, por exemplo, o refluxo, queimação, ou aquela sente aquele nó preso na garganta, parece que o alimento não desceu bem. Então, às vezes, o movimento do esôfago, que é o movimento peristáltico, que a gente chama, pode alterar por conta de movimentação ou de alteração da coluna. E aquela dor de cabeça aqui? Porque tem umas que são testa, né, gente? Ai, dói a testa. Daí, eu geralmente tenho essa quando eu entro em ar-condicionado. Isso que eu ia falar. Essa geralmente está relacionada com a parte respiratória. Né? Porque aqui a gente tem um dos seios nasais,
Então, por conta da passagem do ar, às vezes quem tem alergia ou quem tem sinusite crônica, é uma área bem aqui e aqui, né? Aqui. Dos seios da face. Isso. É, gente, não, dor de cabeça tira a gente do sério. Tira a gente do sério. Tá, mas aí fica com dor de cabeça enquanto você não vai no médico, não toma remédio? Então, você ter um dia ou você ter outro, tudo bem. Mas a gente às vezes recebe paciente que toma medicação todos os dias. Ai, não, aí não dá, né, gente? Há mais de um ano, por exemplo. Credo, aí não né? dá. Então, assim, é importante investigar as causas. Se for, por exemplo, alérgico, a gente tem que tratar a alergia. Para o paciente não ter mais, né? Sempre investigar a parte odontológica, né? Hoje a gente tem alguns estudos da parte de sistema nervoso autônomo, que é a parte do sistema nervoso que a gente não controla. E essa questão da parte odontológica está muito correlacionada até com a parte de ansiedade, com outras doenças. Então é sempre importante investigar. Legal. Né? E a parte do estresse, que hoje é comum, mas a gente não pode ficar só falando que a dor de cabeça é só do estresse. Né? Por exemplo, pedra na vesícula, que altera a parte gástrica, um dos sintomas também pode ser dor de cabeça. Né? Pode ser dor de cabeça, junto com náusea, quando come uma coisa mais gordurosa, que aí o fígado e a vesícula tem que trabalhar um pouquinho mais, o paciente reclama, que tem um desconforto gástrico junto com a dor de cabeça. Entendi. Tem vários tipos de dor de cabeça. O mais importante é não deixar passar, porque principalmente quando ela é bem, né, recorrente, exatamente, essa é a palavra, quer dizer, tô com dor de cabeça, acordou com dor de cabeça, porque tem dias que a gente acorda com dor de cabeça e vai dormir com dor de cabeça. Exatamente. Essas geralmente são bem mais relacionadas com a parte ortopédica, né? Coluna, tensional. E tem a TPM, né? Que é tão famigerada. Show TPM! Show TPM, né? Aí a gente precisa fazer uma investigação da parte hormonal, fazer alguns ajustes. Às vezes tem coisas simples, como óleo de prímula, óleo de borragem, que a gente até de fácil acesso, que melhoram muito a enxaqueca ou a dor de cabeça na TPM. Né? Ou às vezes realmente a gente tem que modular a parte hormonal. Em alguns casos a gente precisa entrar com tipos de hormônios específicos nesse período, porque tem paciente que não consegue trabalhar. E um fator bem simples é desidratação. Como assim? Falta de água. Um dos sinais clínicos primeiros é a dor de cabeça. É mesmo? Tá, aí aquela história, tem que tomar 2 litros de água por dia? Não, na verdade é mais ou menos 30 ml por quilo de peso. É um cálculo básico que dá pra gente fazer, tá? Mas, se você faz atividade física, você tem que aumentar mais essa ingesta. Se você fala muito durante o dia, você tem que aumentar essa ingesta. Se você fica em ambiente com ar-condicionado, o ar-condicionado nos desidrata, tá? Também tem que aumentar a ingesta de água. E tem que ser fracionada, não vale tomar 2 litros de água de uma vez só, gente. A gente não é camelo. Tá? E evitar principalmente água no período noturno, né? Porque à noite é pra gente dormir. Então tem muita gente que passa o dia extremamente acelerado e fala, não, mas eu não sinto sede, porque não dá nem tempo da pessoa perceber que tá com sede, né? Aí chega em casa à noite, relaxa. E toma... Morre de 1 litro de água. Aí vai acordar a noite toda. Claro. Né? A falta de sono ou um sono não reparador também é uma causa importante de dor de cabeça. Ouvi, então, exames clínicos você pode detectar a causa da dor de cabeça, é isso? Alguns sim, pela anamnese, né, que é a conversa que a gente tem com o paciente. A gente começa a perceber um padrão, se tem horário, se tem época do mês, se tem algum tipo de alimento que ele refere que ele já percebeu, ou a gente orienta a procurar perceber. Leite e derivados costumam causar bastante dor de cabeça. Então, açúcar, alimentos muito doces, tem vários pacientes que também referem. Tá? Então, é interessante ficar atento para isso. Então, gente, lembrando, né, que a doutora Vivian Campos, ela é clínica geral, sabe? Aquela médica que te dá literalmente a geral, mas o mais legal é porque eu acho que por você ser nutróloga também, você consegue detectar algumas outras coisas e ajudar a gente a entender um pouco mais essa história das alergias, das intolerâncias, né? Exatamente. Das deficiências, né, de vitaminas que porventura a gente tem. Alguma vitamina? Falta de vitamina? Na verdade, por exemplo, a vitamina B12, ela causa muito cansaço. A falta de vitamina B12 pode deixar a gente mentalmente, principalmente, cansado, dificuldade de memória, de concentração, né? E aí até
por esse cansaço mental e cansaço físico, às vezes também pode ser um gatilho para dor de cabeça. Quanto tempo ela é tolerável, vamos dizer assim, até ela não se tornar um problema sério? Se você começa a ter semanalmente, a gente já tem que estar semanalmente, atento, né? Assim, você tá uma semana que você tá estressado, foi uma semana mais difícil, você teve 2, 3 dias ali naquela semana e depois não teve mais, não tem problema, mesmo que sejam dias seguidos, né? Esporadicamente. Agora, você começa a ter uma vez na semana, aí daqui 15 dias tem de novo, aí daqui a pouco esse intervalo começa a encurtar. Você percebe que você tá precisando tomar mais medicação. Tem que ligar o sinal de alerta e procurar investigar. Procure seu médico, né, gente? E a ideia, então, é que você faça uma tabela, né? Porque às vezes a gente esquece. Isso, é interessante anotar. Não é? É interessante anotar. De preferência, anotar data e hora. Assim, é mais pro final da tarde, é mais no meio da manhã, acordo com a dor, né? Isso facilita bastante pra gente entender como é que tá o perfil da pessoa e quando é que essa dor está surgindo e como é que ela é, qual a intensidade e também para acompanhar a melhora do tratamento. Claro, lógico. Né? Diminuir a frequência, era 4 vezes na semana, passou para 2, passou para 1, agora é cada 15 dias. Então, até porque isso geralmente também é mais gradual. Essa história de dor de cabeça é muito comum, né, Vi? Muito. É uma das maiores causas de automedicação que a gente tem. E posso falar, é verdade, gente. E a gente não sabe que tem várias medicações, para toda medicação tem efeito colateral, né? E essas também tem. Mesmo os analgésicos mais comuns, inclusive, podem intoxicar o fígado. Tem uma série de outros problemas que eles podem causar. Então, não é porque tem livre venda na farmácia que pode ser consumido livremente, sim. Você foi para a Argentina fazer um curso mega bárbaro que eu fiquei muito curiosa. Sim, esse curso, então, é para reequilíbrio do sistema neurovegetativo, né? Do sistema nervoso autônomo. Uma técnica chamada terapia neural, que é muito utilizada na Europa, principalmente, né? Tem países que ela, inclusive, está já no sistema de saúde. Na Suécia, na Dinamarca, na Suíça. Não é uma terapia alternativa. É uma terapia complementar, né? Hoje, o termo complementar, por que complementar? Porque a gente usa ela junto com outras terapias. Certo. Né? As terapias complementares a gente usa junto com o antibiótico, a gente usa junto com, enfim, com as terapias convencionais. Exatamente, com as clássicas, digamos assim. Certo. E a terapia neural busca fazer um reequilíbrio do sistema nervoso autônomo, né? O que a gente estuda é que tudo que acontece na nossa vida, ou pelo menos os fatos importantes, ou doenças, ou eventos emocionais, inclusive, podem gerar uma memória no corpo, né? Ou, por exemplo, uma cirurgia que deixa uma cicatriz, dependendo do tipo que fica a cicatriz, ou de como foi essa cirurgia, ou do porquê da cirurgia, isso pode gerar o que a gente chama de campo de interferência. E ali, às vezes, a gente precisa desbloquear algumas coisas. Como? Com a aplicação chama procaína, né? Que é um anestésico comum. Se usa, inclusive, a técnica de bloqueio ou desbloqueio do sistema neurovegetativo em outras especialidades, principalmente para tratar dor, né? Fibromialgia, ou quando a gente tem pontos gatilho, que a gente chama, tipo um nozinho no músculo. Sei. Né? Você aplica o anestésico ali para soltar. Né? Então, só que aí se usa essa técnica para outras aplicações. Muito usado na odontologia, por conta da gente saber que cada vez mais alterações odontológicas refletem no corpo. Né? Tipo, como assim? Por exemplo, um canal que não foi muito bem tratado pode começar a dar infecção de repetição. Por exemplo, urinária ou gástrica, porque está liberando bactéria naquele ponto ainda. Né? Num canal não muito bem tratado. Entendi. Ou se não, tem a síndrome do membro fantasma. Por exemplo, uma pessoa que amputa um pé, continua sentindo dor naquele pé. Isso também pode acontecer com o dente, só que não, às vezes tirar um dente e continuar sentindo ali dor. Então, a gente pode tratar. Super interessante, por isso que você está apaixonada por esse curso, né? Tô, porque é muita física quântica. Então entra muito essa parte da física quântica frequencial. Que então, legal! A gente começa a entender mais o todo. O todo. Clínica geral é tudo de bom, porque eu acho que esse todo a gente precisa demais antes de fracionar o nosso corpo.
é muito interessante a gente ter uma visão geral, né? Claro que quando precisa, sempre tem que ter a opinião do especialista, a visão do especialista, né? Porque a gente não é impossível dar conta você mesmo de tudo. encaminha para um especialista, lógico. Mas entender o porquê que aquilo está ocorrendo, como a gente está falando da dor de cabeça, não necessariamente a dor na cabeça é um problema na cabeça. Sim, né? Vem muita gente com dor de cabeça, com ressonância para mim, nossa, mas a ressonância tá normal, por que eu tô com dor na cabeça? Porque o problema não é na cabeça, né? Ali é um lugar de manifestação de um sintoma de outros problemas do organismo. Adoro, gente, quando ela vem aqui. Adoro, Vi. Também adoro, é um prazer. Muito obrigada, né? Mais uma vez por estar aqui junto com a gente. O nosso quadro de saúde hoje falou sobre dor de cabeça, mas também sobre essa terapia neural que eu estava curiosíssima para saber e agora você também já sabe.